Olá, Brasil, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Pode Tudo. É um grande prazer poder estar mais uma vez aqui com vocês. Jesus como mito de acomodação e intervenção romana. Uma abordagem histórico-teológica e filológica, tendo como base de nossa proposta o paradigma indiciário e seus critérios de análise no marco do jogo intertextual. Bem, se você não é inscrito aqui no canal, se não quiser se inscrever, aguarde mais alguns minutos por decorrência da nossa atividade e abordagem ou assista a outros vídeos no canal. Mas se porventura você já se identificou com o nosso trabalho, se inscreva, ative o sino para receber notificações. Tenha mais informações sobre o que nós temos para te oferecer como proposta de nosso labor acadêmico. Tudo bem? Eu vou soltar a vinheta e volto já, porque vai ser coisa muito boa mesmo para a gente. Segura aí. Vamos então ao que interessa. Hoje eu bati um papo muito agradável, tão profundo e de aprendizado com um jovem brasileiro que está nos Estados Unidos. Ele tem participado de muitas programações aqui, tem sido uma voz na construção do pensamento crítico e da pesquisa que abarca o conceito flaviano, os evangelhos e o cristianismo. Falo do Pedro Abreu. Eu fiz um vídeo em resposta ao teólogo Jonatas Matias e aproveitei para fazer um comentário que me deixou um tanto preocupado com as assertivas feitas pelo Pedro, que é uma mente brilhante, intelectual, vou dizer um jovem de acordo com a minha idade, que está acima da linha de seu tempo como um grande pesquisador. Então, Pedro, muito obrigado por ter atendido o meu pedido. Ficamos aqui em torno de 2 a 3 horas, acho que deu umas 2 horas aproximadamente ou mais, conversando, e olha o resultado, pessoal. Saiu coisas muito boas e profundas. Além de eu entender o que o Pedro estava propondo ali naquele momento, ele também compartilhou algumas novidades comigo que eu vou trazer para você aqui de forma mais profunda. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você, eu preparei um material em 12 laudas, ele é resultado, claro, de alguns trabalhos que eu já vinha elaborando, mas o final desse trabalho, eu fiz aqui uns acréscimos que me foram apresentados pelo Pedro. Então, ou seja, muitas coisas que eu vou apresentar aqui em um dos tópicos, na verdade, é resultado do que eu aprendi com o Pedro. Olha que legal, aprendi com o Pedro. Tinha que ser Pedro, né? Minha vida começou com Pedro, está com Pedro e vamos que vamos, porque meu avô era Pedro. Então, Pedro, olha, não sei quando você vai assistir esse conteúdo, se vai assistir, ok? Mas eu quero te agradecer pela educação, pela postura, compreendeu o que eu quis dizer e, é claro, sempre naquele meu jeitão, mas quem me conhece sabe que aquilo ali, ou isso aqui é só uma caricatura, mas o que eu quero mesmo é um debate respeitoso, honesto, com quem pensa diferente. Vamos então ao seguinte, quando você pensa a figura de Jesus, é evidente que te vem duas coisas na mente. A primeira é um cara que, segundo os evangelhos, nasceu de uma virgem, fez milagres, prometeu que vai voltar um dia, ou voltará um dia, que ressuscitou mortos, ressuscitou dos mortos, curou cego, surdo, mudo, enfim, pregou sermões magníficos. Este, logo, é o Jesus que vem atualmente. Não importa se é ateu ou não é ateu, se é teólogo ou não é teólogo, se é protestante ou é católico. Concorda comigo? Sim. Só que este Jesus, na verdade, que nós estamos agora aqui vislumbrando para você, ele, segundo a pesquisa moderna, é, na verdade, resultado de uma introspecção, projeção e interpretação das comunidades. Bem, das massas, simplesmente não, mas de uma subelite ou elite, que, na verdade, coloca em xeque, vamos dizer assim,
né? Tudo aquilo que os judeus, na verdade, acreditavam, pois apresenta um Jesus que está em conformidade total com o Império Romano. Então, a academia, a pesquisa moderna, acredita que este Jesus, tal como narrado nos evangelhos, esse Jesus bonzinho, esse Jesus amor, esse Jesus acomodador, ele não existiu, na verdade. Este Jesus, ele é uma interpretação, deu para você entender, daquilo que acreditavam que ele fosse, e com o objetivo de se contrastar e opor até o próprio Império Romano. Deu para você entender? Ou seja, já que um Jesus possivelmente que existiu não conseguiu resolver o problema, se não pode com ele, se una a ele. Então, inventaram histórias sobre Jesus. Alguns não acreditam que essas histórias foram intencionalmente moldadas. Há quem acredite, por exemplo, quem defenda o Jesus histórico, que essas histórias foram construídas diante das experiências vividas pelas comunidades que iam conferindo diferentes interpretações. Ok, mas a pesquisa foi avançando de tal forma que já ali no século XVII, XVIII e quase XIX, já havia quem olhasse para Jesus como um mito. Ou seja, olhava e falava, não pode, esse cara é uma invenção. Isso aí é alguma coisa, porque ele está muito, parecido com Roma. Tem alguma coisa atrás. Esse cara é Bauer, ele abre o leque para uma visão de um Jesus que até então, veja, ninguém estava vendo. Ele acreditava que aquele cara realmente pudesse ter sido uma invenção. Ok, sua teoria, sua hipótese não foi bem vista, mas muitos foram bebendo nesta água e a pesquisa historiográfica moderna, então, decidiu olhar de forma mais profunda para os evangelhos. Ao olhar para os evangelhos, qual não é a surpresa? Acredita-se, então, que, de fato, é possível que este Jesus realmente tenha sido uma construção, de fato, romana. Não mito quanto mito comparado, pois já se chegou ao extremo de se acreditar que o Jesus dos evangelhos seja um plágio de Horus, seja um plágio de Inanna, como disse Richard Kerr, seja um plágio de Horus e por aí. Eu não defendo essas besteiras. Para mim, Jesus, afirmando, é um mito, e um mito natural, um mito como interventor. Era a ideia do mito pensada dentro das tradições clássicas, sobretudo grega. Ok? O mito que transsignifica os atos dos heróis e representa a realidade vivenciada por um povo. Este é o real conceito de mito. Não o que o Richard Kerr falou e o que os outros aí andam falando. Ok? Então, se eu já dei aqui uma definição para você sobre os conceitos de mitos e da figura de Jesus, então nós vamos agora direto e objetivamente à nossa abordagem, que é uma abordagem que tem por objetivo compreender o Jesus dos evangelhos como um mito de acomodação e intervenção romana. Espera aí, professor, pode repetir? Eu vou repetir para você não distorcer o que eu estou falando. O caminho da nossa abordagem tem por objetivo compreender o Jesus dos evangelhos como um mito de acomodação e intervenção romana. Isto é, exigindo uma articulação crítica de várias disciplinas, como história, literatura clássica, filosofia, política, religião e teologia. Um diálogo mais metodológico do paradigma indiciário que tem por objetivo escrutinar todos os meandros da produção textual e entender até o que não foi dito como dito, o contexto político e ideológico do primeiro século, que aí foi um papo muito caloroso entre mim e o Pedro, gente. É o fato de que teria sido Jesus uma construção de fato flaviana? Sim, para mim, sim. Para o Pedro também, apenas sob uma perspectiva distinta do documento. Mas fato é que os evangelhos, eles não deixam outros indícios, a não ser de quem os estão produzindo, sejam de fato escritores intelectuais que estão na estrutura do poder romano. Ou simplesmente deveríamos pegar todos os evangelhos e jogarmos no lixo. Afinal,
O Lucas, ele não só faz isso, ele direciona o seu evangelho para justamente uma elite romana. Então, veja, a dominação romana, ela se inicia em 63 a.C. Aqui foi o ponto que eu tentei elucidar para o Pedro. Em 63 a.C. Inclusive, como especialista nos manuscritos do Mar Morto, tem um vídeo aqui onde eu ensino o pergaminho de Damasco, pergaminho da guerra, regras da comunidade, ascensão de Isaías, um QS de Abacuque, mostrando que, na verdade, desde a dominação do Império Romano, os judeus, não importa, dos menos ortodoxos aos mais ortodoxos, aos mais progressistas, aos mais centrados, conservadores, não aceitavam a dominação do Império Romano, e não só pela dominação, amigo Pedro, Scania e Francis, não só aceitavam, eles, na verdade, recusavam a conhecer sobre eles e reconhecer sobre eles a figura de um Messias que não fosse davístico, da dinastia, vindo dentre eles mesmo, pois eles já tinham passado por um processo semelhante, que tiveram que aceitar um rei da Pérsia, que era Ciro, como um rei fantasiado de Mashiach. E eles viram os resultados posteriores, que não foi de obterem a proteção necessária, já que os gregos venciam os persas e eles voltaram a ser escravos. Então, veja, segundo os manuscritos do Mar Morto, e o próprio Flávio Joséfo constrói em Guerras Macabeus vamos dizer assim, um retrato absurdo de que há uma resistência judaica contra os romanos. E a Pax Romana, com os Césares anteriores, não tem conseguido prevalecer, e não há um projeto que pudesse estabelecer a Pax Romana. Diz aí, Pedro, por que não havia? O Pedrão respondeu, simplesmente, senhores, porque os próprios Césares precisavam estabelecer um novo projeto de poder. Qual? A censura, minha gente. A censura. Você só consegue estabelecer uma nova narrativa se censurar as vozes que se opõem a ela. Aqui no YouTube, os vira-latas que eu botei para correr, não tentaram fazer isso com o conceito flaviano? Aliás, com o conceito flaviano não, tentaram fazer com a gente, né? Porque se criticasse teve um que ficou igual um vira-lata babando, parece que não tinha tomado vacina. Teoria flaviana conspirador, teoria flaviana da... Enfim, podendo dialogar, podendo se colocar o debate, apresentar coisas boas, mas uma violência total. Não foi um conceito flaviano, não. As pessoas que o defendem. Então, só é possível silenciar uma narrativa se você, de fato, censurar. Então, Pedro, parabéns, garoto. Nota 10 para você, Pedrão. Os romanos precisavam estabelecer a censura como marco, na verdade, do quê? Da construção anti-resistência e um novo modelo de propaganda. E quem é que vai fazer isso, gente? É Vespasiano. E através de quem? Você vai dizer que não. Joséfo e todos os demais que estão na base do Império Romano. Entre eles, Cícero, Sêneca, Tácito e por aí vai. Então, veja, eu não posso deixar de não ver Jesus como um mito de intervenção e acomodação romana, sem não entender que tem uma finalidade. Aliás, todos os mitos fundacionais de intervenção na história, e aqui eu refuto Jonas Mathiez, com muito respeito, Jonas Mathiez, a sua pessoa, te convido para um debate, para um diálogo, um bate-papo profundo em que você poderá me sabatinar no que você quiser, em todas as áreas da pesquisa. Fica assim, aberto a proposta para você. É um fato, pessoal, de que o contexto é propício para o mito interventor. E Teocídides, que é um grande nome, o pai pode-se dizer, da própria historiografia clássica, esse Teocídides já tinha dito que a única maneira de se fazer intervenção por meio da mitói e da mitografia era criando personagens, falando através deles, e por uma razão. Muitas vezes a sátira tinha consequência. Qual? Perseguição. Muitas vezes a perseguição não era dos que financiavam o projeto, era daqueles que se tentava criticar
sob o projeto. Por isso que Joséfo é a marca clássica de que eu estou no caminho certo e os meus colegas também. Joséfo vai ser perseguido por tentar ser um pacifista, por se aliar a Roma e criar, como eu vou provar hoje para vocês, em várias leituras de Joséfo, que o Jesus dos evangelhos é sim uma construção flaviana.